Na exortação aos jovens Christus Vivit, o Papa Francisco já afirmava que o ambiente digital caracteriza o mundo atual. No documento final do Sínodo, este ambiente é destacado na quinta parte, uma vez que para pensar a formação do povo de Deus para a sinodalidade, é necessário considerar este âmbito. E quem conversa com a gente sobre este tema, do ambiente digital, a sinodalidade, a partir do capítulo 5º, da quinta parte do documento final do Sínodo, é o professor Moisés Sbardelotto, doutor em Ciências da Comunicação, professor da PUC Minas e coordenador do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB. Moisés, bem-vindo mais uma vez, uma alegria recebê-lo aqui na Igreja Sinodal. A alegria é toda minha, Marcos, obrigado pela oportunidade de voltar aqui ao programa. Olha, a gente falar de um parágrafo específico aqui na quinta parte do documento final, que é o parágrafo 149, né, fala desses ambientes, como eu mencionei, e fala sobre ambiente digital e aprendizagem. A gente tem um impacto desse ambiente, uma vez está todo mundo conectado, todo mundo assim, a gente tem exceções, né? Não é totalitário, mas temos uma parcela muito significativa da população que está hiperconectada e isso impacta em novos meios, novas fórmicas e novas dinâmicas. Como é que a gente pode pensar isso na nossa forma de viver a fé, na nossa forma também de ser uma igreja sinodal? Eu acho que esse é um tema muito importante, tanto é que o Sínodo dedica uma grande reflexão ao longo de todo o processo até chegar no documento final. E a gente percebe que essa é uma preocupação da igreja central hoje, de como lidar com esse ambiente. Não que a igreja esteja fora dele, ela está dentro, ela participa de toda essa cultura digital, mas percebendo que existem muitos desafios. E aí o documento destaca, tanto na percepção do tempo e do espaço, como isso muda, né? Nós vivemos isso, por exemplo, na pandemia, né? A ruptura de fronteiras, a possibilidade de interconexão muito mais facilitada, e o impacto, né? Os efeitos que isso tem especialmente para as gerações mais jovens. Então, eu acho que a preocupação da Igreja Central é nesse ponto que você falava, não só da aprendizagem, mas também de como a Igreja, que é mãe e mestra, como diria São João 23, qual o papel que a Igreja tem diante desse cenário. E eu digo aqui Igreja no seu sentido mais amplo, desde o âmbito da educação católica, as escolas, colégios, universidades, os seminários, as casas de formação, em todos os âmbitos, a catequese, enfim, como que a Igreja pode desempenhar também o seu papel no sentido de ajudar essas novas gerações a viverem bem nessa cultura digital. Então, acho que aqui tem um outro elemento que não aparece diretamente no documento, mas que o Papa Francisco vem reiterando, inclusive na mensagem desse ano, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é a necessidade de uma alfabetização midiática, né? Existem vários outros termos, literacia, educação, mas enfim, no sentido de justamente formar as pessoas, ajudá-las a viver bem nesse tempo de cultura digital. Então, acho que aqui tem um papel crucial da igreja perante esse cenário. E é exatamente esse termo que você traz agora que me marcou uma frase que tem aqui no documento, que é que a cultura digital constitui uma dimensão crucial do testemunho da igreja na cultura contemporânea, bem como um campo missionário emergente. Ou seja, aqui também há uma mudança de mentalidade, visão. Em alguns momentos a igreja era mais distante e aqui ela está assumindo este espaço também. Primeiro, como um lugar de testemunho e como um campo de missão. Que implicações que isso traz, por exemplo, para a pastoral? Eu acho que é uma implicação direta, né? O documento ele também vai reiterar a ideia, fazendo um contraponto entre uma igreja que precisa estar enraizada e, ao mesmo tempo, uma igreja que percebe que as fronteiras já não são necessariamente impeditivas, né? Nós podemos nos relacionar, interagir com pessoas do mundo inteiro. Então, isso afeta diretamente a pastoral, né? A pastoral local, desde a pastoral local, a pequena comunidade, que vai percebendo que por meio das mídias, do ambiente digital, novas formas, novos estilos, novas linguagens vão chegando lá também, e isso afeta a comunidade local, para o bem e para o mal. E também essa percepção de que agora todos nós podemos perceber que a igreja é global, ela é mundial, ela é universal, ela é efetivamente católica. Nós conseguimos perceber isso também pelas mídias, né? Temos muito mais contato. Então, acho que aqui tem uma questão crucial para o conceito de sinodalidade. Se nós efetivamente queremos ser uma igreja sinodal que caminha junto, nós precisamos levar em conta esse ambiente digital, que pode ajudar muito fortemente, facilitando os processos, diminuindo as distâncias, agilizando as práticas pastorais,
Mas, claro, com todo cuidado, com todo discernimento, quando essa cultura digital traz também alguns elementos negativos para essa pastoral local, enraizada, quando nós importamos experiências, tradições, linguagens que já não condizem com a realidade local. Então, o desafio é esse, como discernir, como conseguir harmonizar essas duas experiências. Uhum. Acho que esse tema do ambiente digital, da cultura digital, ele cai muito bem aqui num capítulo específico sobre a formação dos discípulos missionários. E, inclusive, a gente tem formação esbaldando, transbordando no ambiente digital, né? Ou seja, temos mais acesso, inclusive, por exemplo, a conteúdos formativos e que às vezes contrastam também com essa ideia de vinculação à igreja local. Passa-se mais para um ambiente supraterritorial ou desterritorial, não sei qual que seria o melhor. Como é também que nós, enquanto comunidades de fé, enquanto igreja local, podemos ver isso como um dom e não apenas como um mal que vem, por exemplo, a contaminar ou derrubar as vivências comunitárias? Eu acho que aqui, de novo, é necessário pensar esse conceito do discernimento, né? Como promover processos de discernimento também digital, diante desse cenário digital. Quer dizer, por um lado, a igreja é desafiada a formar bem os cristãos e as cristãs, para que possam também conseguir fazer esse discernimento, ter os elementos necessários para saber que um determinado conteúdo, uma determinada página é fiel ao Evangelho e outras páginas, outros conteúdos não, né? E, por outro lado, esse discernimento ele tem que se pautar, eu diria, por 3 pilares, que nós apresentamos, inclusive, naquele livro sobre os influenciadores digitais católicos, né? O nosso grupo de autores, de pesquisadores, que são os 3 pilares da história da igreja. Quer dizer, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus e o Jesus dos Evangelhos. O segundo pilar, que é justamente a tradição da igreja, a tradição com T maiúsculo e não só os tradicionalismos que ficam no passado. E também o magistério da igreja, especialmente o magistério contemporâneo, do Papa Francisco e dos bispos quando se pronunciam como colégio episcopal. Então, acho que a partir desses 3 pilares, nós conseguimos também fazer essa distinção. E a gente vai perceber que, sem dúvida, o ambiente digital oferece uma grande quantidade de conteúdos, bons conteúdos, de fácil acesso, com uma linguagem também mais atualizada, mais renovada, que pode favorecer, inclusive, os processos catequéticos. Mas, de novo, desde que se faça esse discernimento necessário. Qual o caminho para ajudar também nesse discernimento, tendo em vista, por exemplo, que nós temos diferenças geracionais nas nossas comunidades, nem todos estão alfabetizados, né, como você mencionava, também para ajudar nesse processo de discernimento sobre o que deve ser mais aceitável, o que é conveniente para as comunidades. Como ajudar nesse processo? É um desafio, né, que não faz parte apenas do âmbito eclesial. A gente percebe que esse é um desafio para as escolas, o campo da educação, para o campo político, enfim. Né, é a sociedade hoje que enfrenta esses desafios. Então, a igreja ela precisa também observar o que vem sendo feito em outros campos da sociedade para que esse discernimento, aqui mais do ponto de vista cristão da fé, possa ser bem realizado. Mas eu diria que ainda o caminho mais efetivo, mais eficaz, é o da formação, é o do acompanhamento, né? E por isso que o Papa Francisco pede uma igreja próxima, uma igreja que sai, uma igreja que escuta, porque ela precisa acompanhar esses processos. Então esse tema do digital não é uma questão só de modernidade, de tecnologia, não, é da nossa vida. Então esse tema tem que ser debatido com as crianças da catequese, com os grupos de famílias, com os grupos de jovens. No seminário tem que ser uma matéria de currículo, né, para os futuros padres, para as futuras religiosas e religiosos, casas de formação. Então, quer dizer, começa por aí. Tem que ser um tema de debate, um tema de reflexão e não pode ser pensado apenas como uma modernidade, uma questão apenas de imagem da igreja. Não, é um tema central hoje, o documento revela isso. E para isso precisa reflexão, precisa debate. Então, a igreja aqui também é chamada, de novo, a desempenhar esse papel de mãe e mestra, oferecendo esses espaços, né? Embora o ambiente digital, claro, seja muito individualizado. É você diante de uma tela. Então, de novo, para que essa pessoa diante de uma tela possa ter esses critérios, possa fazer esse bom discernimento, ela precisa também se deixar formar, né? Então, acho que aqui também cabe a cada pessoa fazer o seu discernimento, o seu exame de consciência, para ver até que ponto também ela está em sintonia com aquilo que a igreja nos pede hoje nessa cultura. E é interessante esses elementos que o professor Moisés Sbardelotto nos traz, que inclusive nos ajuda a pensar, ou seja, a comunicação como
um elemento transversal na vida, tanto na vida social quanto na vida eclesial, na pastoral, e que deve ser tratado por todos. Não é só a pastoral da comunicação que tem que falar de comunicação. Ela é uma pastoral importante na vida da comunidade para ajudar e se vincular, estabelecer esses vínculos de comunhão com as outras pastorais e ajudar nesse processo, né? Me parece importante, pensando aqui sempre na perspectiva de constituir uma igreja sinodal, da vivência comunitária, de considerar esses elementos e nos formar para esse discernimento nos ambientes onde nós estamos. Sabemos que é, claro, algo que é muito dinâmico e talvez o tempo, um elemento que eu queria destacar aqui, Moisés, que talvez o nosso tempo da igreja é um tempo mais lento do que essa velocidade comunicativa, né, que a gente vê não só do tecnológico, mas também nas dinâmicas dos processos. Então, também de nós nos adequarmos nos compassos, no ritmo, na marcha, para que a gente possa estabelecer esses processos bem consolidados para comunicar na igreja e numa igreja sinodal. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa com o professor Moisés Sbardelotto sobre o ambiente digital, sinodalidade, na perspectiva do documento final do Sínodo. Até já! Seguimos com o nosso Igreja Sinodal, obrigado pela sua companhia. Quer rever os nossos temas, as nossas reflexões? Basta acessar @Igreja Sinodal no YouTube e ali você encontra todos os nossos programas. A gente está agora aprofundando a 5ª parte do documento final do Sínodo, que foi aprovado em outubro de 2024, ao final da Assembleia, da 2ª sessão da Assembleia do Sínodo. E nesta 5ª parte, a gente fala sobre formar discípulos missionários. Hoje a gente conversa com o professor Moisés Sbardelotto, ele é professor da PUC Minas, coordenador do GRECOM, o Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB, sobre esta temática. No bloco anterior, Moisés, a gente mencionava aqui alguns elementos sobre a transmissão, essa facilidade de acesso, por exemplo, aos conteúdos. Mas a mim, particularmente, me tocou uma frase que aparece aqui, pelo teor, pelo peso dela, eu queria trazer para a nossa conversa. É necessário ter cuidado para que a mensagem cristã esteja presente na internet de forma confiável, que não distorça o seu conteúdo de modo ideológico. A gente tocou um pouco no bloco anterior, mas eu queria voltar e aprofundar. Qual que é o critério para a mensagem cristã no ambiente digital? É uma pergunta de R$1 milhão, né? Eu acho que, de novo, a gente precisa partir do pressuposto de que o que a igreja faz no ambiente digital é missão, né? O documento reitera isso, uma igreja que seja também missionária. Mas para isso precisa de comunhão, que é um outro elemento que está aí, né? No próprio título do Sínodo, comunhão, participação e missão. Então, claro, se o ambiente digital possibilita essa participação, ótimo. Possibilita essa participação de modo acessível, fácil, também para a missão. Mas para que a missão tenha bons frutos, é preciso que essa missão seja feita, como diz os evangelhos, de 2 em 2, né? Os discípulos que são enviados em comunidade, não é uma missão individual, solitária. Então, acho que o critério principal é esse. Se o missionário digital, se o conteúdo digital está efetivamente em comunhão com a igreja. Porque também o documento ele é muito forte quando ele vai dizer que muitas vezes, por questões ideológicas, por questões econômicas, por questões financeiras, o próprio conteúdo cristão, ou supostamente cristão, promove polarizações, promove violência. O Papa Francisco fala isso num documento, numa exortação apostólica, em que ele lamenta que os cristãos muitas vezes fazem parte de redes de violência verbal na internet. Ele vai dizer, lamentar também que as mídias católicas muitas vezes podem promover calúnia e difamação. Não é o Moisés falando, é um papa, um pontífice da Igreja Católica que coloca isso por escrito num documento. Então, acho que o critério básico é esse, a comunhão com a Igreja, e isso pressupõe, obviamente, a comunhão com os evangelhos, fidelidade aos evangelhos, a pessoa de Jesus.
Nós não podemos, por questões de política eclesial ou de política partidária, por questões ideológicas, negar e trair o evangelho para defender o meu clubinho, a minha ideia, a minha ideologia. Se nós estamos nos ambientes digitais para efetivamente realizar uma missão, nós precisamos fazer isso em comunhão, como um ato de amor, né? Na mensagem desse ano, o Papa Francisco também diz, a comunicação não é uma tática e não é uma técnica, é um ato de amor, né? E muitas vezes, infelizmente, o que nós vemos em grupos católicos, em indivíduos católicos, é uma comunicação tática, no sentido de que a própria ideia prevaleça, ou então como uma mera técnica, um conteúdo, um produto extremamente de qualidade, mas que o conteúdo distorce completamente a comunhão com a igreja ou com os evangelhos. Então, acho que essa fidelidade, essa comunhão, esse gesto de amor precisa transparecer também nos meios. Critério partir do evangelho, né? E é a responsabilidade de quem comunica, né? Ou seja, de ser uma pessoa, e você trouxe aí a expressão que a gente não tinha mencionado ainda nesse programa, os missionários digitais. A igreja reconhece no documento, no relatório da primeira fase, aparece um capítulo, capítulo 17, todo dedicado a isso. Vemos aí vários movimentos também de formação, de identificação desses missionários no ambiente, né? Ou seja, como eu me coloco enquanto pessoa que está produzindo conteúdo, está comunicando em comunhão com a igreja. E aí um elemento que você já mencionou, né, esse potencial que a gente tem para melhorar a vida, que o digital traz para facilitar os acessos, quanta coisa a gente ganhou em tempo, de proximidade, mas também os riscos, e aqui traz 4 elementos que foram nominados pelo documento, que é a questão do bullying, da desinformação, da exploração sexual e da dependência. Muitas vezes, como igreja, a gente não quer tocar nesses temas, acho que não é responsabilidade nossa, mas aqui nos fala e nos chama a atenção. Como é que nós, enquanto igreja, podemos ajudar as pessoas a identificar, a combater e criar ambientes mais saudáveis? Eu acho que aqui, de novo, a igreja tem um papel fundamental, um papel pedagógico. A igreja lida, eu digo igreja como a grande comunidade, né? Não só a instituição, não só o clero, a grande comunidade da igreja, nos seus vários âmbitos, lida com muitas pessoas, né? E esses fenômenos atingem particularmente as novas gerações, né? Crianças, adolescentes, jovens, embora também os adultos, mas eu digo de forma mais efetiva, mais intensa, atinge esse público, né? Bullying, exploração sexual, enfim, esses elementos que você trazia. Então também hoje na sociedade está em pauta essa questão da proibição dos celulares, né? Que é um tema polêmico, enfim, mas em várias escolas já se percebe o benefício disso, né? Por quê? Porque em grande parte a tecnologia hoje ela também nos domina, digamos assim, nos manipula muitas vezes, né? Por falta desse discernimento, por falta até de maturidade, especialmente falando de crianças e adolescentes. E é interessante que o Papa, também na mensagem desse ano, ele vai usar uma expressão muito forte, né? Ele vai falar da putrefação cerebral, que muitas vezes as tecnologias geram em nós, né? Ele vai usar até a palavra do ano que foi escolhida no ano passado, que é o scrolling, né? O rolar a tela com o dedão. Quer dizer, isso que nós fazemos muitas vezes no piloto automático, sem pensar, e estamos ali consumindo informações que obviamente vão afetar o modo como nós pensamos, os nossos sentimentos. Se isso já afeta nós que somos adultos, imagine uma criança, né, na sua fase de formação, um adolescente. Então, de novo, a igreja tem inúmeros ambientes em que ela lida com essas gerações, seja nas escolas, seja nos colégios, seja na catequese, nos grupos de jovens e crianças. Então, é preciso que esse tema seja debatido, que a igreja aproveite esses espaços riquíssimos de debate, de acompanhamento, de reflexão, para que essas novas gerações tomem consciência de que o ambiente digital é um ambiente, sem dúvida, maravilhoso, né, de relação, de contato, de proximidade, mas que tem muitos problemas, muitas questões que afetam a pessoa, o sujeito, a sua dignidade, que é um outro tema central no magistério da igreja. Então, acho que, de novo, a formação, o acompanhamento, né, e essa escuta também, espaços de escuta dessas novas gerações, para que elas possam também colocar isso em pauta, porque muitas vezes são realidades que permanecem obscurecidas, né? Quer dizer, quando uma criança é abusada, sofre bullying, tudo isso muitas vezes não encontra um espaço de debate, de reflexão, nem mesmo dentro da casa. Então acho que aqui, de novo, a igreja como mãe e mestra precisa
né, está aí presente e oferecer esses espaços. Uhum. Um ponto importante que aparece aqui, e em sintonia com o que você traz, esse desenvolvimento dessas competências críticas, né? Ou seja, de avaliar e não simplesmente achar que é tudo muito bom, né? O documento Rumo à Presença Plena do Dicastério para a Comunicação alerta sobre essas ciladas digitais, inclusive sobre essa cultura de likes, que a gente acha que está todo mundo ali. Se você não está pagando pelo produto, o produto é você, né? Nós somos manipulados, também entramos nessa engrenagem. Mas aqui fala de ajudar os jovens a desenvolver, ou seja, a igreja pede para o jovem escutar. Eu queria pensar no caminho inverso. Como é que os jovens também podem ajudar a igreja desde a sua realidade? Aqui eu acho que a cultura digital ela traz isso muito forte, né? Claro, é uma cultura dos jovens, é uma cultura muito mais dinâmica, muito mais criativa até, né? Então eu acho que o convite é esse, o Papa diz, do ponto de vista da missão, todo batizado é missionário, não precisa mais nada, o batismo nos garante essa vocação à missão, né? Então acho que aqui, claro, todo jovem é chamado também a promover no seu pequeno espaço, né, digital, nas suas redes, mesmo que pequenas, esses encontros, essa comunicação do Evangelho, favorecendo a relação com outras pessoas, né? Então acho que pelo seu próprio testemunho, pelo seu próprio gesto, esses jovens já estão comunicando algo para a igreja, né? E também, claro, buscar, se a igreja, digamos assim, institucional, né, o bispo, o pároco, não vai ao encontro desses jovens, que esses jovens tenham também a coragem de convidar, né, o seu pároco, o seu bispo, a sua catequista, o seu catequista, enfim, a refletir junto sobre isso, né? O Papa Francisco pede muito essa ideia, ele repete muito essa ideia da rede, ele vai dizer, a rede não é uma coisa contemporânea, a rede vem lá dos primeiros apóstolos, né? Então, quer dizer, quanto mais a igreja puder promover essas redes concretas de relação, de escuta, de contato, né, melhor para os jovens. Mas se a igreja não oferece, que os jovens também peçam isso para a igreja, demandem isso para a igreja do ponto de vista institucional, porque eles também são igreja, né? Mas que eles possam também promover isso na sua comunidade, né? E não esquecer, de novo, que o discípulo, o missionário, ele não é enviado como indivíduo, ele é enviado em missão como comunidade. Então é preciso esse vínculo, né? Se o jovem está se sentindo sozinho, claro que não é bom, né? Então ele precisa também convocar a igreja, né? Chamar a igreja para pensar juntos e trabalhar juntos. Mas, por outro lado, ele também não pode se achar dono da missão. Sim. Né? Ele não deixa de ser discípulo por ser missionário, né? Ele continua sendo um discípulo. Então, acho que essa relação do discípulo e a missão é fundamental para pensar também essa relação que não se dá só no digital, mas também na comunidade, né? Nas relações presenciais. Isso aí. Professor Moisés Esbardelotto, que nos ajudou hoje a olhar para o ambiente digital a partir de algumas interpelações aqui do documento final. Quero agradecer a sua participação, a sua reflexão e ajuda aqui no programa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Max. E você que nos acompanha semanalmente, vamos seguir juntos, porque ainda tem tema para a gente explorar da quinta parte do nosso documento final. Eu espero você na próxima semana. Um abraço forte.